mestre e aprendiz. Eu quero falar uma coisa neste vídeo de hoje. Bem, nossa relação aos Estados Unidos, ou qualquer tipo de ação que for desse tipo. Bem, o Brasil, o brasileiro, o nosso povo, o nosso país, a cúpula da nação, brasileiros, sempre são dito, o Brasil sempre é dito como um povo forte, como um povo que a humanidade, todas as nações admiram. Mas quem entende desse modo é quem sofreu com a guerra, com a Alemanha nazista invadindo, um teor de uma Inglaterra, de uma Europa, um teor mundial, um teor que foram invadidos, lutaram, sangrando de uma forma muito dura. Aí começaram a ter essa noção, mas por que é assim? É assim porque nossa terra, o único país que não entendeu desse modo é os Estados Unidos. Não, eles não caíram como uma Alemanha, nem como uma Europa, nem como o mundo. Porque eles não foram atacados e não agiram como a Alemanha nazista, não foram atacados pela Alemanha nazista em seu solo. Eles de alguma forma se ficaram como nós, com uma autoestima como nós, em relação ao mundo. Nisso, porque o mundo, ou a Europa, ou a Alemanha nazista fazia assim com a gente? Porque nos admiravam, nos consideravam desse modo, ou que os Estados Unidos não façam desse modo. É porque uma cultura mundial, uma coisa que nações são, nós patenteamos como verdade. Nós dizemos assim, dá para vencer como a China, nós vamos vencer como a China, nós vamos vencer como a Alemanha, nós vamos, uma coisa mundial, nós patenteamos a sua ideologia, se demonstrar uma coisa popular, entre humildade de um povo, entre sua humildade, sua extravagância, sua manha, ou seu atributo de derrota ou vitória, de humildade. Quando mostra, nós patenteamos com verdade, nós agimos com valentia, nós dizemos uma liderança. Por isso que o mundo ficávamos admirando desse modo, realmente. Mas os Estados Unidos não entenderam assim, faziam uma cultura e diziam que o seu povo, sua terra, sua gente é que vai vencer, que vai ser desse modo. Mas uma cultura que induz a ser um herói, ou ser uma força e outra, algum jovem brasileiro, um jovem, ainda que ele poderia patentear um poder, poderia patentear ser meta-humano, poderia patentear o ser herói ou vilão, poderiam patentear aquilo como verdade de uma forma mais profunda. A loucura de uma vida heróica, uma vida humilde, uma vida em forma de um ato heróico, um ato de luta, ainda poderiam patentear como verdade, ainda poderia tentar fomentar aquilo. Mas os Estados Unidos não entenderam desse modo e nos trataram como se nós fôssemos macaco, e América Latina macaco, e aliados macacos. Por isso, uma cúpula do nosso país está perdendo a fé, começando a dizer que deve se mentir essa cultura e dizendo, em termos de um começo, de anos atrás, ou esses anos, que era mais antes de nós nos fecharmos e sermos como o Irã, sermos como o povo iraniano e nos fecharmos à perspectiva americana
e vivemos como Irã de forma armamentista para não mais ser contrariado o que nós consideramos, o que admiramos, o que praticamos. É isso que muito americano não entende, que como um povo iraniano, muitos da nação gostariam de se fechar para não viver mais desse modo, como se não fosse nada. É sempre lá vocês, boa sorte.